Você já se perguntou o que é alta cultura? A cultura é um conceito amplo que pode representar, por exemplo, conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Normalmente, é repassada através de comunicação ou de geração para geração. Mesmo que a cultura esteja estabelecida, há dificuldade do cidadão para ser integrado aos diferentes grupos formados por interesses, afinidades, conveniências, etc. Muitas vezes, os cidadãos são impelidos a participar das escolhas políticas de suas respectivas cidades, estados e do país, mesmo não possuindo o mínimo de consciência e conhecimento dos sistemas vigentes que os circundam. Até mesmo os ditos excluídos ou não integrados à sociedade participam de grupos marginalizados, que exigem integração social e que fazem com que o indivíduo pertença a uma parcela social estabelecida. A sociedade se divide em grupos. Pode não ser evidente, mas para essa integração é necessária uma habilidade empírica de inteligência, mais complicadas que certas aquisições escolares. Nesse período de aprendizado social, o indivíduo sempre se questionará sobre a sua parcela de experiência efetiva no meio em que atua. Ou seja, questões do tipo: qual a minha importância? Como sou visto perante os outros? Como lidar com tais adversidades? O problema acaba sempre sendo o eu no meio dos questionamentos. Ser aceito e ser integrado. Podemos dizer que é um período de subjetivismo alucinante. Quando o problema de ser aceito e integrado é preenchido, o indivíduo terá como ocupação, de parte de sua consciência, questões mais objetivas, já que os códigos habituais necessários à sua convivência social passaram a se estabilizar. O sujeito, então, tem um emprego, uma família e um conjunto de obrigações. Os problemas subjetivos, que até então eram prioridade, passam a ser desprezados por necessidade. No momento em que o indivíduo passa a ter um papel social definido, uma profissão, por exemplo, ele passa a ser tratado cada vez mais de maneira impessoal, pois o que interessa é que a sua tarefa efetiva seja realizada. As obrigações que lhe foram impostas contratualmente pela profissão devem ser cumpridas. Nesse caso, as relações pessoais no ambiente profissional passam para o segundo plano e o primeiro plano se conclui no cumprimento do seu dever. A longa permanência do indivíduo na fase desse critério, na busca pela adaptação na integração em grupos, tem uma consequência significativa na psique humana e faz com que essa configuração social continue existindo mesmo quando não é mais necessária. O que quer dizer que, para integrar-se a diversos grupos sociais distintos, o indivíduo acaba deformando sua própria personalidade com vários papéis sociais diferentes e esquecendo quem ele realmente é. A chamada alta cultura nada mais é que a integração do indivíduo a um outro grupo, um grupo permanente, exigente, mais primoroso e complexo. Os entes desse grupo, são os clássicos, não estão mais presentes, mas fazem parte do contexto social geral. E nós só podemos ser integrados a esse grupo se nossa linguagem participar de alguma forma da linguagem da qual o grupo participa. Ou seja, precisamos estar aptos a compreender sua linguagem e referências. Normalmente, a apreensão dessa linguagem é desastrosa e extremamente complexa para os iniciantes. Ao ler uma obra clássica, literária ou filosófica, a compreensão do indivíduo pode ser subjetiva, pois o mesmo irá entendê-la em função de referências e analogias que se referem à sua vida, ao que ele conhece, de modo que esse indivíduo possa estar totalmente deslocado das referências cujo autor tinha em vista. Com essas primeiras experiências, sempre são precárias, mas são importantes para o aprendizado. Na progressão, o indivíduo percebe então que esse processo de apreensão de símbolos já determinados fazem parte de um esquema permanente, às vezes individual e particular, que toma conta e se estabelece na cultura de uma sociedade, mas que não é criado pela sociedade, mas inserido nela. Nesse sentido, podemos dizer que a sociedade não cria algo. Alguém inserido nela inventa algo. Se pararmos para refletir,
veremos que praticamente todos os pensamentos que temos já foram criados por alguém. Poucas coisas são pensadas pela nossa própria mente. É importante identificar as origens de nossas próprias ideias e separar o que de fato é contribuição genuína nossa. A alta cultura nos ajuda a rastrear essas ideias. Há sempre uma necessidade de diálogo com os mestres da alta cultura, que visa principalmente um aprimoramento de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Quando lemos Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Dante Alighieri, entre outros, nós temos a presença de uma abertura enorme da complexidade do ser. Nós temos a capacidade de apreender tudo isso como sendo um componente essencial do ser humano. Nos abrimos para novas dimensões do ser. Nessa interação com os mestres, um elemento fundamental da experiência da realidade é a interação entre as consciências humanas. Enquanto estamos lidando com o aprendizado da integração social, estamos na maior parte do tempo preocupados com a nossa imagem perante o outro. O que descobrimos de nós, nesse período, na verdade não se refere a nós, mas do que os outros pensam de nós. É como orbitasse uma autoimagem e não a nossa realidade mesma. A autoimagem é necessária para a convivência social, mesmo que seja uma autoimagem falsa. Ela tem o seu papel de tornar-se presente e assimilável para os outros. Independente do que você pensa sobre si, você é um ente, você existe, e essa existência tem uma consistência, uma substancialidade, mesmo que você não tenha consciência exatamente dela. Portanto, existe aquilo que você é e aquilo que você e os outros pensam a seu respeito. A nossa identidade efetiva, que muitas vezes fica oculta de nós mesmos, só começará a ser conhecida quando nos alimentarmos da alta cultura. Nós conseguiremos nos situar nos relatos históricos, literários, biográficos e filosóficos de outros autores, por exemplo. Descobriremos como agir moralmente, como melhorar nossos comportamentos e ações. É como se fosse um teste de nossas possibilidades na esfera moral. Haverá, então, uma percepção efetiva do que devemos ou não fazer, modificando o julgamento que faremos perante a conduta alheia. Nossa vida moral começa a ter uma consistência. Com isso, ganharemos autoridade, pois a partir de então, saberemos do que estamos falando e pensaremos com nossos próprios pensamentos. O peso da experiência interior estará presente. No processo de aquisição da alta cultura, nos elevamos não sobre os outros, mas acima de nossas próprias capacidades e nossos próprios julgamentos. Nos colocamos sob julgamento dos mestres e não de grupos sociais. Quanto mais nós estivermos adaptados a um grupo social e a um determinado meio, mais longe estaremos do que existencialmente e efetivamente somos. Tenha sempre dentro de si o olhar dos grandes mestres que nos deixaram um legado de conhecimento eterno. É esse conhecimento que levaremos para a eternidade. Nada haverá de tirá-los de nós. Essa é uma conquista pela qual vale a pena viver. O processo da alta cultura nunca cessa. É um aprendizado constante, sempre em andamento. Nunca é tarde para começar a adquiri-la, pois não é evanescente como as coisas materiais, mas eterna como o ser. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, nos siga para mais.